Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Ferreira Studios. Estamos dando continuidade aí à nossa videoaula sobre pré-processadores utilizando o SAS, ok? Então na aula passada a gente viu aí os primeiros passos para você engatear para trabalhar com esse incrível pré-processador. Então, na aula passada a gente viu que a gente trabalhou aí com o nosso style.css.map, o nosso style.scss e um reset.scss. O que eu fiz aqui? Eu vim na nossa pasta WebSAS, que é a nossa pasta padrão. Eu tenho o meu cachê aqui, que eu expliquei para vocês na aula passada. O meu index, que é o que eu criei aqui, porque agora a gente vai transportar os conceitos que a gente viu na aula passada e tentar criar um botão aqui utilizando o SAS. Como que a gente vai criar esse botão gelatinoso utilizando o SAS? A gente vai utilizar um pouco de keyframes, um pouco de shadow, um pouco de função, de mixing. Então vai ser bem legal para que vocês aprofundem nesses conceitos e quando vocês virem algumas coisas em SAS já consigam compreender. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no meu style.css, deletei tudo que tinha e só deixei o caminho do meu mapa, porque o mapa ele é essencial. Então aqui no meu mapa ó, não tem nada porque ele não está linkando nada ainda. Então eu tenho o meu style.scss, ok? Lembrando que ele está rodando aqui, mas como eu tirei tudo ele não jogou nada para o meu style.css. Então se eu escrever um P aqui e colocar um font size de 14 pixels no meu style.scss, ele compilou e vai gerar aqui para mim no meu style.css. Eu der um F5, der um Ctrl U, como eu não referenciei o style.css, ele não puxou. E lembra que eu falei para vocês que no caso do SAS, a gente vai puxar o arquivo base, a gente não puxa o .scss, a gente puxa o .css, porque ele vai puxar o arquivo base. O .css ele já está sendo compilado diretamente pelo mapa aqui, importando para ele as pré-definições do .css, do .scss, ok? Então, se eu der um F5, ele puxa o local e aqui ele traz para nós a referência do mapa e tudo que a gente está fazendo no nosso .scss está sendo aplicado no .css, ok? Então, imagine o seguinte, nós vamos criar esse botão gelatinoso. Então a primeira coisa que a gente fez foi o link. Alguns processadores, raros processadores, eles exigem que você também importe o .css.map aqui na sua tag link, mas isso depende muito do pré-processador, então é interessante que você leia a documentação. Como eu disse na aula passada, leia a documentação do SAS, ele não tem essa necessidade, você simplesmente chama o seu arquivo base, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Eu não criei passos para desburocratizar, mas para que você consiga entender. Então, ele já referenciou o meu file, que é o nosso style.css, e o meu style.scss aqui, onde está sendo as aplicações. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos deletar esse P aqui, eu vou escrever modelo botão gelatinoso. É o que a gente vai criar aqui, um botão gelatinoso utilizando o SAS. Então, vars, ok? Ou seja, primeira coisa quando a gente trabalha geralmente com SAS, com qualquer pré-processador, é determinar as variáveis. Então a gente determina esse escopo de variáveis e depois a gente determina mixing, funções, parâmetros e o que você quiser. Então, cifrão color, BG, então, ou seja, vou definir aqui uma variável para a minha cor de background, ok? Então eu abreviei assim, depende aí da sua documentação de como você quer escrever. D2, 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 ok? E vou escrever também o cifrão color btn, que é o botão que eu vou utilizar. Vou colocar aqui hash fe 4365, se eu não me engano. E eu quero também um cifrão color btn tracinho active hash 4e cdc4, ok? E eu quero também um cifrão margin btn, que vai ser correspondente à margem do meu botão, de 8em, e eu quero também um font size Arial. Font type, na verdade. Size é para tamanho. Então, eu defini aqui, pessoal, em uma maneira mais estrutural de como a gente faz isso, eu defini apenas algumas variáveis. Se eu der um Ctrl S, ele não vai aparecer aqui no meu style, por mais que ele esteja compilando aqui, porque eu não passei esses parâmetros dessas variáveis para nenhum tipo de classe ou nenhum tipo de ID, nenhum tipo de elemento do meu CSS, ok? Então, depois que a gente fez isso, pessoal, a gente define geralmente os nossos mixins, ok?
Lembrando que isso é uma questão semântica, uma questão de apenas de gosto, né? Cada um faz aí da forma que quer. E agora eu vou ensinar para vocês um sisteminha bem legal para conversão através de mixing, para quem quer converter pixel para RAM. Como que a gente faz? A gente cria aqui @mixing, ok? Font size, e aí eu vou chamar cifrão size, 24, que esse é o tamanho base que eu quero utilizar, e o meu base, que é o tamanho padrão dos browsers, que é 16. E aí eu fecho aqui. E aí como que é a formulazinha para a gente converter para RAM? Então imagina que eu tenho meu font size, e o meu size ele é um integer, é um inteiro. Então imagina que meu font size ele seja cifrão size, ou seja, ele vai capturar o tamanho da minha fonte, ok? Mais os pixels, porque ele vai capturar o tamanho da minha fonte mais os pixels, porque ela está sendo em pixel e ela vai se converter para RAM. E como que a gente faz essa conversão? Font size, percebam, ó, já está ficando bem mais lógica a utilização dos mixins. Na aula passada a gente viu bem basicão, agora bem concentração, hein? Então vamos lá, cifrão size barra cifrão base, ou seja, ele vai capturar o tamanho da minha fonte e dividir pela minha base, que é 16 dos navegadores padrões, ok? Que é o tamanho padrão dos navegadores. E o que a gente faz? Multiplicado por 1 RAM. Ou seja, multiplica por 1 RAM e a gente tem o valor em RAM. Muito doido isso daqui, né? Eu vou mostrar para vocês lá embaixo como que isso vai funcionar. Um outro mixing que eu quero utilizar aqui, como a gente vai trabalhar com animação, é o mixing de transition. Então, como que a gente faz isso? Mixing, transition, timing. Então, timing, function, verdade, transition, timing, function, ok? E aqui eu vou passar um atributo time, ok? Abriu as chaves. E aí, imagina o seguinte, eu tenho que passar esse parâmetro para todos os tipos dos nossos navegadores. Então, é aqui que entra aquela questão. A gente não vai precisar ficar repetindo isso várias vezes. Então, como a gente faz? WebKit, transition, timing, tracinho function. Ou seja, isso aqui a gente está destrinchando as funções de tempo que a gente tem na nossa animação que a gente vai criar lá embaixo. Então, cifrão time. Ou seja, eu vou passar depois um valor para o meu tempo. Então, vou copiar isso daqui e vou replicar aqui, ó. Vou replicar. E aí, aqui eu vou colocar MOS, ok, para Mozilla. Aqui eu vou colocar O para Opera. E aqui eu vou colocar somente Transition para alguns casos de navegadores. Vou copiar isso daqui. E aqui no Mixing do Transition eu vou mudar para Animation. Ou seja, aqui eu já vou passar o parâmetro da nossa animação. Ó, percebam que tudo está acontecendo aqui do meu lado em real time. Então, ele não vai atualizar nada aqui, ele só está atualizando os comentários porque eu não passei nada. Mas ele está acontecendo aqui em real time. Agora, o WebKit eu vou passar aqui, ao invés de Transition, eu quero passar uma Animation, porque é a minha animação que eu vou passar aqui. A gente passou a transição, o tempo de transição lá em cima, e agora a gente vai passar aqui simplesmente a nossa Animation, ok? Transition, agora aqui é só Animation, não precisa de Transition. Aí aqui que a gente vai fazer, a gente passa aqui o cifrão Animation para ser o parâmetro que a gente vai passar o valor da nossa variável, ok? Então, vamos passando aqui. Bem tranquilo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso daqui também. Vamos jogar aqui para baixo. E aí a gente vai utilizar o Transition Duration. Ou seja, vamos escrever aqui Transition Duration. Aí eu vou copiar isso daqui, ok? E eu vou passar o parâmetro da cifrão Duration, ok? Então aqui eu venho em Duration, Transition Duration, Transition Duration, Duration e Transition Duration. Ok, e aqui a gente passa a variável Duration ao invés da Animation, porque a Animation estava em cima, ok? Então, vamos fechando aqui. Então, pessoal, a gente definiu os nossos mixes. Isso pode parecer meio louco agora, mas vai fazer muito sentido ali embaixo.
Agora que a gente vai começar a entender mais isso. Então eu tenho as minhas vars e eu tenho aqui os meus mixins. E agora eu vou definir a primeira estrutura, que é basicamente a minha body. Ou seja, a minha body que vai conter aí uma leve estilização, né, para não ficar muito marmota. Então, agora a gente vai começar a utilizar algumas variáveis que a gente declarou aqui em cima. Então, body, aí a gente tem margin, 0 alto, um text align center e um background color. Olha só, vamos passar o primeiro parâmetro agora. Qual que era o nosso background color? Era o color BG. Então, cifrão color BG. Na hora que eu atualizo, venho aqui, olha só, ele ficou cinza para mim e no meu style.css ele gerou aqui todos os parâmetros da minha body com o background color relativo à variável color BG, que é justamente um padrão de cinza. Isso é muito legal. Então, nossa body, ó, tô ficando entusiasmado, hein? Vamos lá. Então, botão. Então, botão, vamos estilizar aí o nosso ABTN aqui, que é a nossa class, ok? Nosso botão gelatina. Nossa, gelatinha foi ótimo. Gelatina, ok? Então, a.btn, ou seja, no meu link A, eu tenho uma class BTN que eu vou acionar aqui os meus recursos em sal. Ó, ele deu um pau aqui porque tem real time, porque a gente não passou nada de parâmetro. Mas agora ele vai começar a fazer sentido. Então, vamos colocar display inline block. Salvei, atualizou. Se eu vier aqui, ele já mandou aqui para mim display inline block e tirou aquele tanto de marmota lá que a gente não fazia sentido, que era o erro dele, que ele dá aquele problema. O margin, qual que é o margin que a gente vai utilizar? É o margin BTN que a gente definiu de 8em. Então a gente puxa aqui cifrão margin BTN, ok? Então atualizando, olha lá, já jogou aqui o botão mais, né, um pouco mais para baixo. E um padding, a gente até poderia ter criado uma variável, mas eu vou usar a 6em aqui de padding, ponto 6em, ok? E eu vou usar um font family e aí a gente vai utilizar o Arial. Aí a gente usa o cifrão font style. Muito legal. E aí agora, essa pegada é muito doida. Essa função do mixing, quando eu descobri ela, eu fiquei louco, porque ela ajuda muito nesse processo de transformação para rem. Então, olha só como que a gente faz. Lembra o que a gente fazia para importar um mixing? A gente utilizava o parâmetro include. E para importar um ponto CSS, a gente usava import. Então, @include font size 26. Ou seja, eu defini agora que o meu font size tem 26 pixels. Então, o que ele vai fazer? Se o meu size é igual a 26 e ele corresponde a um valor inteiro, então ele vai pegar 26 mais px, ele vai considerar 26 pixels e vai pegar depois os 26 pixels e dividir pela minha base, que a minha base é 16. Quando ele dividir esse valor, ele vai ter um resultado e vai multiplicar por 1 rem. E o que isso vai gerar para nós, pessoal? Atualizando aqui e vindo no meu style.css, ele gerou já um size in rem. Isso é muito louco, gente. Ou seja, ele trouxe a opção de trazer o valor em pixels, que é o 26 pixels, que a gente passou como parâmetro para aqueles navegadores que não aceitam, e trouxe também o parâmetro em rem para aqueles navegadores que já aceitam, né, tipologias mais flexíveis, como padrão rem. Então isso é muito legal, porque você trabalha com as duas opções e aí você não tem esse problema. Não vai dar certo em um browser, não vai dar em outro, e a gente já mata isso aqui. Então, vamos colocar aqui mais umas estilizações. Text Decoration None, Outline None, Color FFF, Border Radius 3 pixels, Background Color. Aí a gente vem lá no Color BTN que a gente criou aqui em cima, ok? Atualizando, ó, ele está atualizando em real time aqui para nós. Então, olha só, virou um botão bonitinho, gelatina já. Ó. E aí, Color BTN. E agora a gente vai aplicar um Box Shadow, ok? Box Shadow 000 menos 2 pixels para dar uma sombra mais interna, dura, soft. E, na verdade, mais dura, né? E um Color BG. Ou seja, o que ele vai pegar aqui no meu Color BG? Ele vai pegar a cor do meu plano de fundo para gerar essa borda. Porque essa borda em volta dele, que usa o plano de fundo, é justamente para a gente dar aquele efeito, né, que está
realmente saindo a borda e não está colada aqui a borda do botão. E aí a gente faz também aqui um 0, 0, 0, menos um pixel, ok? E um color BTN, ou seja, que é a cor do meu botão. Color BTN FE4365. Então, olha só, ele vai ficar simplesmente assim, porque a gente não fez nenhum tipo de interação ainda, ok? Deixa eu só arrumar isso daqui. E aí, o que é interessante a gente colocar agora? Um border none. Ou seja, ele vai executar esse box shadow só depois. Então, WebKit Transition, WebKit Box Shadow, ou seja, eu quero uma transição da sombra de 0.3 seconds. Ou seja, o que ele fez aqui para mim? WebKit Transition. Então, ele já vai capturar aqui o meu Box Shadow, ok? O meu WebKit do Box Shadow, e vai inserir já essa opção de menos de 0.3 segundos, ou seja, de 3 milésimos de segundo. Então isso é legal porque a gente consegue ter um resultado interessante. E aí a gente também aplica aqui, nesse caso, se a gente estivesse trabalhando aqui com o WebKit. Então, WebKit Box Shadow, ok? E aí aqui a gente vai chamar um Transition, aqueles que aceitam transição. Também existem outros, né? Mas para a gente não ficar com muitas delongas, vou apenas passar esses, ok? E agora, lembra quando a gente falou sobre... Por isso que é importante vocês assistirem a aula anterior, porque a gente falou sobre conceitos básicos. Lembra quando a gente falou sobre você compor uma chave, ou seja, você compor um elemento que tem vários parâmetros com outros, como por exemplo, a gente fazer um encadeamento, ou seja, and hover, and focus. Ou seja, na minha ação de hover e na minha ação de focus, eu quero a seguinte coisa. Eu quero um box shadow. Então, imagina o seguinte. Eu quero esse box shadow. E aí, nessa ação de hover, o que eu vou fazer? Vou passar esses parâmetros como positivo. Só aqui que eu quero colocar 4 pixels. E aqui eu quero colocar darken, ok? E eu quero passar outra cor aqui de parâmetro. FF1 D74, se eu não me engano. E 5% aí de opacidade, ok? Bem tranquilo, nada de apavorar, bem tranquilo, ok? E aí, lembra que a gente puxou as nossas funções aqui em cima, os nossos mixins, perdão? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um include desses mixins aqui para a gente não ter que ficar escrevendo esses transition, imagina? E aí que tá, o SAS permite isso, olha só o que ele está gerando para mim. Ele já está gerando o WebKit, já está gerando o hover, o Fox de maneira muito mais intuitiva. E agora vocês vão pirar. Agora o negócio é muito doido. Prestem atenção. Vou puxar o include aqui. Então eu chamei meu include. Vou trazer um transition, tracinho timing, timing, function, ou seja, transition timing function, e eu vou trazer aqui um parâmetro de coordenadas, cubic bezier, ou seja, bezier. E aí eu quero trazer aqui os seguintes parâmetros: menos 0.6, 4, 0.3 e 0.8. E aí vou fechar isso daqui, ok? E aí aqui eu vou chamar outro include. Eu vou chamar aqui o meu include, @include, ou seja, @include animation. E aí eu vou chamar gelatin.sync seconds. E fechei. Dando Ctrl S, olha o que ele já está fazendo para mim. Ó, ele já está gerando um efeito com a borda, com a transição e a velocidade que eu quero de acordo com as coordenadas que eu passei no parâmetro do cubic. E é só que aí ele não está mexendo, né? Tá meio durão aqui, só está mexendo as bordas. E como que a gente faz isso? Mas o importante é perceber o que aconteceu aqui. O que esse include aqui, Leonardo? Que marmota é essa? Que doideira é essa? Lembra que a gente definiu o nosso Transition Time Function e o nosso Animation aqui em cima? Olha lá. Nosso Animation e o nosso Transition Time Function. Se eu vier no meu Style, olha o que ele fez para mim. Só de eu declarar o meu Include, ele já puxou para mim
todos os parâmetros do meu mixing com aquele name e já puxou para mim os parâmetros, ou seja, os valores, ele já puxou todos os valores que eu inseri no meu cubic, ok? Que é basicamente o meu timing. E aqui no meu animation ele puxou o nome da minha animação, ou seja, aqui ó, animation puxou o nome da minha animação e ele já puxou também o parâmetro relacionado ao tempo e à repetição. Isso é muito legal. Olha só, já puxou os pontos 5 aqui, já puxou para o meu animation, que vai trazer o meu duration, e ele já aplica aí o tanto de repetições. E agora a gente vai criar aí um keyframe para a gente matar essa aula com chave de ouro. Então, keyframe, ok? Então a gente já viu aí como que a gente pode trabalhar o botão com encadeamento, utilizando pseudoclasses, pseudoelementos. A gente viu aqui como trabalhar com mixing, com variáveis, como fazer encadeamento. Muito do que é mais utilizado hoje também, criar variáveis, né? Trabalhar com padrões. Então agora os keyframes, né? Como que a gente vai trabalhar com esses keyframes? Então, os keyframes vão funcionar da seguinte forma. @keyframes, ok? Gelatin e vou criar aqui um from, ou seja, de para. E nele eu vou passar o seguinte parâmetro: WebKit transform scale, ou seja, eu quero transformar a escala. Então, imaginem que a gente trabalhou com animation, a gente trabalhou com transition, duration e transition time function. Agora, trabalhar a escala. Fechei, ok? E agora um transform. Opa, ele criou até um comentário aqui. E agora um transform scale 1, ok? E aí o que a gente vai fazer? Não precisa, só precisa dar ponto e vírgula aqui no primeiro parâmetro, ok? E aí eu vou copiar isso daqui e eu posso fragmentar esse tempo da animação em porcentagem ou frames. Então, quando tiver 25% da animação, eu quero que ele execute WebKit transform, ou seja, todos os parâmetros relacionados para a propriedade de transform funcionar, você executa aqui. Então, eu quero um scale de 0.9, ok? E quero aqui um outro de 1.2. Quero 1.2 e aqui, na verdade, 1.2 e aqui 0.9, ok? No meu transform. E aí, o que acontece? 25%, né, ele vai ter esses parâmetros. E agora a gente vai para a parte de 50%, ok? Então, 50%, eu quero que ele execute o seguinte: ele vai executar 1.2, aqui ele vai executar 0.9 e aqui na escala ele vai executar 1.2 e 0.9, ok? Bem tranquilo. Então aqui ele vai ficar igual àquele que invertido. E agora eu quero para 70% também. Então, na verdade, vamos jogar aí 75 para deixar mais suave ainda. Então, 0.95, ok? E 1.05. E aqui no Transform Scale, 0.95, 1. Vamos colocar 1.2 para não ficar. Salvando, F5. E olha só, a gente tem aí um botão gelatina com um movimento bem dinâmico, bem engraçado. Mas o importante é vocês compreenderem todo o processo de construção usando o SAS. E agora olha o que aconteceu aqui no Style. Ele gerou para mim os meus keyframes, gerou o meu comentário e tudo o resto com poucas linhas de código, 52 linhas. Uma coisa que a gente tinha feito em 89, ainda usando variáveis ainda, hein? Então assim, é muita performance, ajuda muito, principalmente quando a gente tem códigos muito extensos. E isso é só um primeiro grande passo para aguçar você e a sua vontade de procurar mais sobre a documentação, sobre as possibilidades de utilizar o SAS, ok? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí abaixo. Não deixe de dar o seu like, compartilhar essas videoaulas, elas contribuem muito para o canal. Não se esqueçam que semana que vem a gente tem com o Fred aí um evento gratuito para profissionais designers e profissionais criativos. E nós vamos falar sobre design process e as novas tendências. Então você que quer ficar antenado aí no mundo do design, da tecnologia e do empreendedorismo, vale a pena conferir, ok? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu!